Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Estamos chegando 20 horas exatamente em ponto. Estamos chegando aqui para nosso curso de teologia para o que der e vier. Eu vou aguardando aí o pessoal entrar, ok? O pessoal que vai chegando, cumprimentando por um. Espero que você tenha tido um bom dia. Essa quinta-feira foi um dia de sol, né, de calor, embora seja tempo de inverno, tempo de estiagem. Eleni, tudo bem, Eleni? Tudo na paz? A Zuíla está com a gente, graça e paz. Adriane, tá aí, o Paulinho já está chegando, Adriane e Paulinho chegando. Daniela Rodrigues, muito boa noite. Falei bom dia, né? Boa noite. Boa noite. Homero já está com a gente também. Como é que foi hoje, Homero? Tudo bem lá com as crianças? Suíla, Daniela, já falei, né? Graça e paz a cada um de vocês. Que maravilha poder estar junto aí mais uma vez, aproveitando esse tempo. Já começamos, diga. Não, a Miriam mandou recado que os rins do João paralisaram e a Jaqueline conseguiu ver ele, mas está paralisando. Paralisou os dois rins dele. Ah, tá. Eu estou recebendo uma notícia aqui de uma pessoa muito querida da gente, lá de Jundiaí, que está numa UTI no hospital e está praticamente num momento terminal, né? Eu tinha comentado isso hoje pela manhã. É o João da Miriam, né? Nós vimos o João conhecer o Evangelho e temos uma lembrança muito, muito gostosa, gratificante da família. Fernando, muito boa noite. Muito boa noite. Ângela, Neuzinha, tá também com a gente aí o Alex. A Alzenira já tá aí. Que bom, né? Graças a Deus pelos irmãos e irmãs que estão conosco. Louvado seja Deus por esse dia que o Senhor nos dá. Guilherme está aqui comigo hoje, não estava na terça, né? Mas hoje ele está aqui para nos ajudar. Eu vou pedir um favorzinho para você, esperar mais gente entrar aí, né? No final. Né? Mais no final. Eu vou pedir para vocês para confirmarem aí quem esteve na terça, né? Só para a gente acompanhar aqui, para a gente fazer um acompanhamento de vocês e tal. E também quero perguntar para vocês o seguinte: se vocês estão conseguindo acessar bem aí, o Neto está postando direto aí o link para você ter no seu celular. Vocês estão conseguindo postar, conseguindo acessar o material, né? Que eu sempre escrevo antes. Eu posto na madrugada, no final da noite, no máximo de manhã cedo, para você ter o dia inteiro, né? Para poder dar uma olhadinha. Dirce, graça e paz. Então eu quero a manifestação de vocês aí. Se vocês estão conseguindo pegar o material. Se precisaria ser antes, porque na verdade eu estou meio numa correria. E esse material eu escrevo mesmo um dia antes. Eu não tenho ele todo pronto ainda. Estamos montando isso, né? A Marli está com a gente, Marli Farias. Como eu falei a vocês, esses módulos poderão dar um livro, né? E vocês vão participar da publicação desse livro. Aliás, devo dizer para vocês, acabei de entregar para a editora um comentário de 2 aos Coríntios. Eu fiz um comentário, escrevi um comentário de 2 aos Coríntios que deverá estar sendo publicado até aí o final do ano. E já estou também caminhando com outro comentário bíblico de Gálatas, tá? Da carta de Paulo aos Gálatas. Isso eu vou compartilhar com a igreja no tempo devido, vou compartilhar com os irmãos também, mas estou escrevendo um comentário bíblico da carta aos Gálatas, que também vai ser publicado, tá bom? Alguns aí viram que eu publiquei alguns apócrifos, né? Aliás, publiquei um, Atos de André, e depois estou escrevendo também um outro comentário de Atos de João, que é um outro apócrifo. E até alguns me perguntaram, alguns alunos perguntaram: professor, mas por que apócrifo, né? Eu falei: porque você fica conhecendo a história, né? O que as pessoas acreditaram aí
ao longo do tempo. José Aparecido Muniz, tudo bem, Sidão? Beleza? Maravilha. Sônia Regina está com a gente também. Então agora tem comentário bíblico, né? 2 já saindo aí, 1 está pronto, já está na editora, vai sair até o final do ano. 2 aos Coríntios, tá bom? Esse eu escrevi junto com uma colega minha, Sebastiana. Ela escreveu 1 aos Coríntios, eu escrevi 2 aos Coríntios, tá? No mesmo comentário. E estou caminhando com um aí, Gálatas, para 2021. Deve sair também. Então nós estamos trabalhando com a Bíblia aí. Nosso interesse é esse mesmo, né? É aprender a palavra de Deus. E hoje aqui nós vamos falar sobre o nosso assunto, vivendo hoje a esperança do fim, mas o nosso tema será 1 e 2 aos Tessalonicenses. Eu tinha até pensado em falar 1 e 2 Tessalonicenses e também 2 de Pedro, mas ia ficar muita coisa, né? Para 1 hora e pouco. É muita coisa. Não é pouco para essas 2 cartas, quanto mais para mais. Então eu resolvi dividir, tá bom? Vamos falar hoje sobre 1 e 2 aos Tessalonicenses, as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, mas principalmente a ênfase nas questões do fim. Por exemplo, é aqui que vai falar do arrebatamento da igreja, que é tão famoso, né? A igreja vai ser arrebatada, vai embora daqui da terra com Jesus. É uma doutrina muito popular, é baseada aí. É aqui que fala do homem do pecado, que normalmente é entendido como sendo o anticristo também, em 2 Tessalonicenses. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá legal? Vamos ter um momento de oração? Vamos ter um momento de oração, falar com Deus, falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e mais essa oportunidade para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê clareza, que nós possamos compreender da melhor forma possível e principalmente que nós possamos, ó Deus, ser abençoados com a Tua Palavra para que a nossa vida seja enriquecida, que nós possamos viver o que a Tua Palavra ensina, que nós possamos nos corrigir, nos orientar, possamos viver. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, que nós possamos juntos crescer, ó Deus, no conhecimento da Palavra e também na nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Quero lembrar da família do João e do João. Ó Deus, nós queremos agradecer por tantas coisas boas e felizes que nós vivemos. Mas pedimos que nessa hora o Senhor possa confortar a família, guardar a família. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. 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 Guilherme está aqui. Quer falar um oi, Guilherme? Fala um oi pro povo aí. Oi, galera. Parece aqui, beleza? né, meu? Parece aqui, ó. Ele está aqui. Oi, pessoal. Tá? O Guilherme está lá anotando. Quero pedir para vocês aí, quem esteve na terça-feira, fala aí, eu estive, tá? Por favor, me ajude aí, porque na terça eu não tinha o Guilherme. Silas Henrique, tá aí, Silas, tudo bom? Então, nós vamos falar das 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Na sua Bíblia aí, pode abrir na sua Bíblia, embora ela esteja mais lá ao final das cartas de Paulo, isso certamente aconteceu pelo tamanho, provavelmente foram as primeiras cartas de Paulo a serem escritas. Inclusive, é até provável que sejam os documentos mais antigos que nós temos no Novo Testamento. Essas 2 cartas de Paulo escritas, inclusive antes dos evangelhos. Né? Pode ser. Tá? Não sabemos exatamente, mas pode ser. Então, essas 2 cartas correspondem a um material importantíssimo do nosso assunto. Vocês vão perceber isso. Tá? Principalmente porque ela é uma passagem, são cartas-chave para tratar do nosso assunto, né? Como eu falei, há assuntos bem tradicionais evangélicos que estão ligados a essas cartas, especialmente o arrebatamento da igreja. A ideia do arrebatamento da igreja é baseada principalmente nessa carta, especialmente na primeira carta aos Tessalonicenses, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso e dizer o que a carta está falando, mas claro que vai ser um panorama. Você pode perguntar, o mesmo esquema, tá? O Guilherme vai acompanhar aí, e eu vou tentando pelas perguntas, a gente vai conversando juntos aí, tentando encontrar um caminho para as perguntas e compartilhar as perguntas, tá legal? Compartilhar aí, você pode, não precisa ser só pergunta, pode ser observação também que você queira fazer. Ó, eu penso assim, eu acho assim, não tem problema nenhum.
nós estamos aqui conversando, né? Conversando. Eu não sou dono da verdade, eu tenho algumas convicções, mas não sou dono da verdade, não. Então estamos batendo um papo aqui e claro que a sua contribuição é muito valiosa. Estamos juntos aqui. O que nós queremos é aprender juntos, o essencial, a base. A base nós já falamos, né? Eu fiz questão de dar uma aula só sobre a base, para a gente não se perder no caminho. Mas a gente está vendo o que é mais polêmico. Nós já vimos as 70 semanas de Daniel. Eu falei para vocês que o cumprimento da última semana é polêmico. Alguns acham que não se cumpriu ainda. E a última semana são 7 anos da grande tribulação que virão ainda. E eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que não é isso exatamente o que está dizendo lá. Mas é uma opinião muito popular. Também a ideia de que as 70 semanas de Israel dizem respeito só a Israel e não à igreja. Essa é uma ideia muito popular também. Eu também discordo dessa ideia. Tudo no Antigo Testamento diz respeito a Israel, é óbvio, né? Mas muita coisa no Antigo Testamento que diz respeito a Israel, os apóstolos vão dizer que se cumpriram em Cristo. Então nós não podemos ler o Antigo Testamento dessa forma, né? O Antigo Testamento é promessa para Israel, mas na verdade é promessa para a humanidade. Então isso é muito importante. Vamos lá. Vamos começar com 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos falar de 2 aos Tessalonicenses, tá? Eu vou caminhando aqui e vocês vão aí fazendo as suas observações, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o trecho central que nos interessa é o capítulo 4, versículo 13 até 5:11. É esse trecho central aqui do nosso assunto, porque é aí que ele trata diretamente do que nós vamos falar. Capítulo 4, versículo 13 até capítulo 5, versículo 11. É o trecho central da primeira carta aos Tessalonicenses, que trata desse assunto, tá bom? Porém, eu preciso dar uma olhadinha rápida na carta inteira para você entender esse trecho aí dentro da carta toda, tá legal? A primeira coisa é perceber que Paulo diz por que ele escreveu a carta, né? Qual foi o motivo que ele escreveu a carta? Então, em 3:10, capítulo 3, versículo 10, aqui, de 1 aos Tessalonicenses, ele fala assim: oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Olha só, e suprir o que falta. Essa tradução está muito boa, né? Ela dá a ideia exata. Está faltando alguma coisa. Não é que tem coisa errada. Tá? Tem umas traduções aí, depende de como está, dá a impressão que ele está dizendo que vai corrigir o que está errado. Não, não é isso. Está faltando alguma coisa. Por quê? Paulo esteve lá, pregou o evangelho na cidade, esteve lá durante algum tempo, mas por algum motivo precisou sair, ele não falou tudo. E algumas coisas ficaram faltando. Tá? Ele não falou sobre aqueles temas. E aí aconteceram coisas na vida deles e eles ficaram na dúvida. Ué, mas e agora? O que a gente faz? Na verdade é isso que aconteceu. Tá? Alguns assuntos importantes. Paulo pregou o evangelho, falou do básico, certamente falou de Jesus, contou da vida de Jesus, falou de Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou, né? Pregou o evangelho para eles, eles acreditaram e formou-se a igreja na cidade de Tessalônica. Mas ele não contou tudo, não explicou tudo, cada detalhe. É a mesma coisa que o pastor prega no púlpito de domingo, mas não conta tudo. Tem coisa que, assunto que não dá para você abordar. Aí a pessoa pergunta, um dia acontece alguma coisa na vida da pessoa, ela quer saber, aí esse assunto aqui, como é que faz, né? Na minha fé, como é que eu entendo esse assunto? Então, na verdade, foi isso que aconteceu. Ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses por isso. Estava faltando alguma coisa e eles precisavam ser instruídos. Agora, o que estava faltando? É essa a pergunta, né? Bom, nós não sabemos tudo, mas sabemos o que está na primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira coisa que a gente vai observar é que, embora o nosso assunto principal esteja lá no capítulo 4, verso 13 até o capítulo 5, verso 11, em cada final de capítulo, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele termina com o mesmo assunto. Que assunto é esse? A segunda vinda de Jesus. Isabela, tudo bem? A Wanda está com a gente aí também, graça e paz. Então, cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no início da carta, termina falando da vinda de Jesus. Olha aqui, ó, capítulo 1, versículo 10.
Fala assim, ó. Para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele termina o primeiro capítulo falando que nós estamos aguardando dos céus a Jesus, né? Ele vem. Olha o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, o finalzinho do capítulo 2. Olha o que ele fala. Desculpa, capítulo 2, versículo 10 nada, versículo 19, tá bom? Eu que li errado aqui. Capítulo 2, versículo 19. Olha o que fala. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Veja que ele mencionou a vinda de Jesus, né? No final do capítulo 2. No capítulo 3, a mesma coisa. Olha o último versículo do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Tá? A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então veja bem, ele menciona mais uma vez a vinda de Jesus. Então veja bem, a primeira carta aos Tessalonicenses tem vários assuntos importantes que eu não vou abordar aqui. Mas é interessante que ele vai pontuando esse assunto, a vinda de Jesus. Ou, se você quiser, a segunda vinda, a volta de Jesus. Então esse é um assunto principal aqui, né? Essa vinda de Jesus. E aí lá no capítulo 4, versículo 13 até o 5:11, aí sim ele vai desenvolver esse assunto e é o trecho que nós vamos destacar aqui, tá bom? Hoje. A primeira coisa que eu quero destacar, gente, é que na verdade, embora a vinda de Jesus seja um tema principal aí, Odair, muito boa noite, Odair, muito bem-vindo. No capítulo 4, versículo 13 até o 5:11, nós vamos perceber que, na verdade, a motivação não é só ensinar para eles saberem quando Jesus vai vir ou coisa assim. No fundo, é um assunto muito pastoral. O que estava acontecendo? Pessoas estavam morrendo. E pessoas queridas. O que eles queriam saber? Eles queriam saber o seguinte: e agora? Diante da minha fé em Cristo, como é que eu entendo a morte? Como é que eu entendo o luto? Então, na verdade, a gente vai ver que o capítulo 4, verso 13 a 5:11, é um texto pastoral. Ele está dando orientação para aquelas pessoas que estão entristecidas diante da morte, como eu estou agora. Eu estou agora porque acabei de receber a notícia aí. O Joãozinho foi um querido irmão mesmo. O Joãozinho, eu vi ele chegando na igreja. Um dia eu estava pregando, isso lá atrás, quando eu estava em Jundiaí. Morei lá, faz muitos anos isso. E ele foi no culto, ele era um desconhecido, ele era uma visita, participou do culto lá. No final do culto ele veio me procurar e falou assim: pastor, você pode ir na minha casa fazer uma visita? Eu preciso de uma visita, né? Eu preciso de uma visita. Eu estou em muita dificuldade em casa, preciso de uma visita. Eu falei para ele: eu posso sim, eu vou. E depois ele falou para mim que até achou que eu não ia. Aí eu fui na casa dele. Ele se converteu, a mulher dele se converteu, a família toda, eu batizei. Tivemos momentos maravilhosos juntos, eu vi Deus abençoar demais aquela família. Mas agora, hoje, ele está no hospital, né? Ontem ficamos sabendo que ele está com um problema seríssimo de coração, um conjunto de coisas. E a Nileide veio aqui agora na porta me falar, eu estava conversando com vocês aqui, dizendo que paralisaram os 2 rins dele. A filha dele é enfermeira, está tentando acesso a ele lá, nem ela consegue. E ela acabou de receber a notícia. A suspeita era de morte cerebral já. E os 2 rins estão parados. Quer dizer, a gente fica naquela expectativa, né? Só o milagre de Deus mesmo
para ele sobreviver, o que a filha dele disse. Então é o que eu estou sentindo agora, uma pessoa assim, tão querida, que você fica triste. Puxa vida, e agora, né? A pessoa está indo embora, o que eu faço? Como é que eu entendo a minha fé diante da morte, diante da separação, diante disso? Os tessalonicenses não sabiam, né? Então olha só o capítulo 4, versículo 13, a gente vai entender isso. Ó. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Os que dormem aí, gente, é os que morrem. Não dormir aí é uma linguagem, tá? Não é dormir no culto, não. Tá? Os que dormem aqui são os que morreram. Então nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Nós queremos que vocês saibam a respeito dos que dormem. Qual é a implicação da nossa fé, da nossa esperança em relação àqueles que morrem. Os crentes que morrem. Né? Diz que ele está falando aqui. Então, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha lá o versículo 13, ele está deixando claro isso. Eu quero falar para vocês o que acontece com os que morreram, os irmãos que morreram, para que vocês não fiquem tristes aí sem esperança. E aí ele vai, ó, verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha o que ele está dizendo. Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a esperança dos que morreram. Eles vão ressuscitar. Eles vão voltar, né? Cristo está dizendo aqui, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, de Jesus, os que dormem. Então ele já começou a dizer que esses que dormem voltarão quando Jesus voltar também. Olha lá, versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, isso é quem estiver vivo, né, na vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Isso é, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles não vão ter privilégios e os mortos vão ficar lá. É isso que ele está dizendo, né? Porque, verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso é, Cristo vem. Jesus vem, o que ele falou várias vezes aí nos capítulos anteriores que eu falei a vocês, né? Descerá dos céus, diz aí o texto, né? E os mortos em Cristo, olha só, mortos em Cristo, fica claro que os que dormem aqui são quem? Os mortos em Cristo, os que morreram, os crentes que morreram. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estiverem vivos, quando Jesus voltar, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, são levados junto com eles, né? Entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui eu vou destacar bastante daqui a pouco, tá? Eles são arrebatados para encontrar Jesus que está vindo. Tá legal? Jesus está vindo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Olha só como eu falei que é pastoral. Consolem uns aos outros com esta palavra. Aliás, observem que essa mesma afirmação, esse mesmo imperativo, está lá no versículo 11 do capítulo 5. Olha lá. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é consolo, é pastoral. É consolar aqueles que estão vivendo essa situação de luto. Como é que eu faço? Né? Como é que eu entendo? Paulo está dizendo, os que morreram em Cristo vão voltar com ele. Console-se com essas palavras, você vai ver de novo, você vai se encontrar de novo com aquelas pessoas que já foram, que partiram, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, basicamente, tá legal? Tem um assunto aqui muito importante que eu não vou entrar nele, porque senão a gente vai ficar a aula toda nele, mas observe que a resposta que Paulo está dando aqui
é bem diferente da resposta que a gente ouve geralmente, não é? O que as pessoas falam assim quando uma pessoa morre, uma pessoa, né, parte dessa vida, lá na igreja, entre os irmãos? Qual é a primeira palavra que a gente fala? Ó, meu irmão, está lá com Jesus, já está com Jesus, já está lá vivendo com Jesus. Não é isso que a gente fala? Mas não é bem isso que Paulo falou, né? O que ele fala é, assim como Jesus ressuscitou, os que morreram vão ressuscitar. Essa é a ênfase que ele dá. Talvez você vai perguntar assim, tá bom, mas Jesus não voltou ainda. Como é que estão os mortos agora? Isso é um outro assunto. Na verdade, como Paulo tinha uma expectativa da volta de Jesus logo, ele não marcou data, tá? Ele não cometeu aquele erro de marcar data. Ele só fala, eu tenho essa expectativa. Então ele não se preocupou muito em falar sobre como estão as pessoas que morrem entre a morte e a segunda vinda. Ele se preocupou em dizer isso. A grande ênfase de Paulo é Jesus ressuscitou. E como Jesus ressuscitou, nós temos esperança, convicção de ressuscitar com Ele. Os que morreram ressuscitam com Ele. Né? Essa é, na verdade, a ênfase do texto que nós temos aí. Então observe que interessante, tá? Isso é a primeira parte aqui do capítulo 4, de 13 a 18. Tá bom? E é nessa passagem aqui que ele fala, primeiro, que Jesus vai voltar, mas ele fala mais isso, né? Ele fala que os que estão vivos, os mortos vão ressuscitar, portanto serão levantados, vão ser levados ao encontro de Jesus, e os que estão vivos serão arrebatados. Tá legal? Serão levados para encontrar com Jesus. Então, marque bem essa palavrinha encontro. Por quê? Porque é muito popular, gente, uma ideia no mundo evangélico de que esse arrebatamento aí é o seguinte: Cristo vem nas nuvens, ele arrebata a igreja vai embora com ele, fica os 7 anos lá da última semana de Daniel, que nós estudamos, fica os 7 anos lá no céu, nas bodas do Cordeiro, enquanto Israel e o mundo e os que não creram estão aqui na grande tribulação. Veja que esse texto não está falando nada disso. Os que são arrebatados não é para ir embora com Jesus. É para encontrar Jesus que está vindo. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é a palavra encontro. Porque essa palavra encontro aí, ela só é usada mais 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, tá? Uma vez é na parábola das 10 virgens, que nós já mencionamos na aula passada. Está lá em Mateus 25, né? Lá diz que as virgens estavam esperando o noivo. Elas saíram ao encontro do noivo, mas o noivo vem para a festa, ele chega para a festa. Elas não vão embora com o noivo, elas vão ao encontro do noivo para vir para a festa. E o outro lugar onde essa palavra é usada, que ilustra muito bem o que nós estamos falando, é quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 28, né, a referência está aqui, ó, eu coloquei isso para vocês aqui, tá? Atos 28, 15, o apóstolo Paulo está chegando em Roma, e no caminho, os irmãos de Roma vêm ao encontro de Paulo. Mas não para ir embora com ele, para encontrar Paulo que está chegando na cidade. Então veja bem, os mortos que ressuscitam e os vivos que são arrebatados vão encontrar Jesus que está chegando. É um cortejo de recepção. Não tem aqui nenhuma ideia de ir embora com Jesus, vai ser arrebatado e vai embora. Tá? Então essa ideia, ela surgiu, na verdade, recentemente, é do século XIX. Nunca ninguém pregou isso antes. Tá bom? É muito popular no Brasil. Talvez você que está me ouvindo aí, me vendo, já ouviu isso, ou até acredite nisso. Tudo bem, é um direito seu. Eu já acreditei assim, tá? Mas mudei de ideia. Acho que não é isso que a Bíblia ensina, de fato. Ah, mas a maioria acredita. E quem disse que a maioria tem razão? Né? A maioria aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil. Tem realmente muitos movimentos, tem muitos livros aí que foram publicados tempos atrás, que as pessoas de fato acreditavam assim. Muitos pastores famosos, meu pastor da adolescência, por exemplo, pastores aqui do ABC que eram muito famosos, pregavam isso, né? Esse arrebatamento da igreja. Tem hinos, tem cânticos baseados nessa ideia, né? Aquele assim, ó, o mercado está vazio, lembra? O trabalho já parou. Tal. Esse cântico é baseado nessa ideia de que a igreja vai ser arrebatada, vai embora com Jesus e vai ficar todo mundo aqui que não creu na grande tribulação. Não é isso, tá bom? Deixa eu ver.
Sua primeira afirmação é que os vivos não precederão os mortos, pois quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estarão, deixa eu ver aqui, e estarão... Quer ler por aqui, pai? Lê para mim aí, Guilherme. Tá. Vou começar de novo. Tá. A Daniela colocou aqui. Sua primeira afirmação é que os vivos não precederão os mortos, pois quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estarão para sempre com Ele. Observe que o texto nada diz sobre os mortos ressuscitados e os vivos arrebatados. Ah, não, isso aí é a parte que eu escrevi. Isso aí foi eu que escrevi. Então você me enganou. Não, aí tá publicado aí o que eu escrevi. Eu pensei que era pergunta de alguém, desculpa. Tá bom? Mas o que tá publicado aí foi o que eu escrevi. Então, ele diz isso, que os mortos, os vivos não vão preceder os que morrem, né? Os que morrem vão ressuscitar com Cristo e depois os vivos serão arrebatados, tá? Tá legal? Aí estarão para sempre com o Senhor. Claro, não vão se separar mais do Senhor. Mas o Senhor está chegando. Agora, por que Paulo não descreve tudo? Porque o interesse dele não é contar tudo. É consolar os tessalonicenses que estão de luto. Então é por isso que, por exemplo, alguém pode perguntar assim, mas aqui não está falando nada das pessoas que não creram. E as pessoas que não creram? Por que ele não está falando nada? Ele não está falando nada porque ele quer orientar os tessalonicenses que estão de luto. Esse é o assunto, né? Ele não está querendo dar um ensinamento completo sobre escatologia. Aliás, lá em 3:10 ele fala, eu quero ir aí para completar o que está faltando. Aí eu vou continuar falando tudo. Mas aqui ele faz o mais urgente, isso é, ele fala do consolo, ele fala buscando consolo para aqueles que estão tristes, estão enlutados, tá? Por isso que ele não fala tudo. Diga. Adri perguntou, essa é uma ideia para amedrontar as pessoas, talvez, para que tenham medo de ficar e passar pela grande tribulação? Pode ser, né? Pode ser. Vê que eu falei a vocês, lá na grande tribulação, né? Que a promessa de Deus é a proteção. Ele vai guardar, vai proteger. Não há promessa nenhuma de tirar, de livrar, no sentido de tirar fora, né? Aqui em Tessalonicenses, que eu li para vocês, em 1:10, fala que ele nos livra da ira vindoura. E muitos entendem que essa expressão aí, ele nos livra da ira vindoura, quer dizer que você vai ser tirado da grande tribulação. Não. Ele nos livra da ira vindoura no sentido de que a ira de Deus não está sobre os que creem. Os que creem não estão debaixo da ira de Deus, né? Agora, não é só isso que vai ter na grande tribulação, ira de Deus. Vai ter manifestação do mal. Nós já vimos, né? Vamos ver mais coisas aí, né? Está lá nos textos que nós falamos, no sermão profético de Jesus, que fala lá de tudo que vai acontecer. Então é importante a gente ter isso em mente, tá legal? Então, de fato, nós somos libertos da ira de Deus. A ira de Deus que cai sobre aqueles que não creem, tá legal? Então, essa é uma grande ênfase que nós temos aqui nessa passagem. E, a meu ver, o que ele está dizendo é basicamente isso, né? Que ele está querendo trazer uma palavra de consolo para aqueles irmãos que estavam enlutados. E a palavra que ele diz é essa. Olha, Jesus ressuscitou. E assim como Jesus ressuscitou, os mortos vão ressuscitar primeiro, as pessoas que já morreram, seus entes queridos que já morreram, eles vão voltar, vão ressuscitar com Cristo, e você vai encontrar com eles de novo. Mas aí você pergunta para mim, mas pastor, e aqueles que não acreditaram? Pois é, esse não é o assunto dele aqui. Aqueles que não creram, os ímpios, os maus, vão ressuscitar também, para responder diante de Deus pela sua vida. Quem é o juiz de todas as coisas é Deus, né? Não somos nós. Mas a Bíblia fala de um grande julgamento, é verdade. Mas não aqui. Aqui o objetivo de Paulo é dar consolo para aqueles que estão enlutados, né? Por isso que ele não entra em todo o assunto aqui. Mas ele enfatiza aí algumas coisas bem importantes, tá legal? Então veja bem, o que eu estou aqui dizendo a vocês é que existe uma ideia muito comum de ver esse arrebatamento da igreja aqui, esse arrebatamento dos vivos, né, da igreja, como sendo esse arrebatamento para levar a igreja embora. Observe que lá no sermão profético,
Nada é falado sobre um arrebatamento antes da grande tribulação para levar a igreja embora. A vinda de Jesus só acontece depois da grande tribulação, lá no sermão profético. Basta você ler lá a sequência que nós lemos e a sequência mostra isso, né? Então, aqui nesse caso, o que nós temos é uma orientação pastoral, né, como eu falei, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com essas palavras, né, no versículo 18, consolem uns aos outros com essas palavras, é o único imperativo que a gente tem aqui. Então mostra que o tom aqui realmente é de consolação para aqueles que estão entristecidos, porque pessoas estão morrendo, pessoas queridas estão morrendo, e eles não sabem entender, explicar isso à luz da sua fé. Como é que eu entendo isso à luz da minha fé? Como é que eu encaro, né, a partida de pessoas queridas, pessoas com quem você convive? Dói muito, né? É uma situação muito triste, é muito dolorido quando pessoas próximas da gente vão embora. Eu acho que vocês aí que estão me ouvindo, todos nós já passamos de alguma forma por isso, né? Então é muito triste. Quando você tem consolo, quando você encontra alguma coisa que de fato te ajuda a conviver com isso, eu não digo nem superar, né? Mas conviver, né, com essa situação, com essa perda, isso soma. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando. Está falando que a ressurreição de Jesus venceu a morte, né, e nos trouxe essa grande esperança de salvação. Tá bom? A segunda parte, em 1 Tessalonicenses 5 até 11, ele muda um pouquinho o assunto. Você vai ver aí, a questão agora é quando as coisas vão acontecer, né? Olha lá, ele fala assim: irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, né? Isso é, quando vai acontecer? A mesma pergunta dos discípulos para Jesus, lembra? Quando, Senhor, vão acontecer essas coisas? Paulo também não vai dar data. Ele vai fazer a mesma coisa que Jesus faz no sermão profético. Ele vai enfatizar o como e não o quando. Olha lá, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. É o que nós temos lá no sermão profético de Jesus. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Quem é que vai ser surpreendido? Quem não está preparado, é isso que ele está falando. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, então eles serão surpreendidos, né? Aí todo o versículo 4 até o 11 aqui, ele vai tratar desse como. Olha lá, mas vocês, irmãos, versículo 4, não estão em trevas, para que este dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Aqui o dormir é vacilar. Dormir aqui é não ficar atento, tá? Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, não fique como bêbado, que não sabe o que está acontecendo. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Dizendo basicamente o que é dito lá no sermão profético. Viva a sua vida, exercite os seus dons, né? Você sirva, seja crente, seja uma pessoa de fé e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Viva servindo, abençoando. É isso que ele vai falar aqui. A mesma coisa do sermão profético, né? Porque, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos aqui, o dormir aqui é morrer, tá? Vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Veja que o imperativo, por 2 vezes, é consolem uns aos outros. É pastoral, tá legal? Marcelo, Josefa, graça e paz do Senhor. Então é bem pastoral e a ênfase é essa. Então veja bem, gente, Paulo está aqui dando uma orientação para pessoas enlutadas e dizendo que a garantia é a ressurreição de Jesus e os mortos virão quando Jesus voltar, virão com ele, vão ressuscitar com ele e os vivos depois serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, tá bom? É só isso que ele diz. Aqui não tem essa história de ir embora com Jesus, ficar 7 anos lá na boda do Cordeiro
enquanto a tribulação está acontecendo. Isso é uma montagem que foi feita, baseado em aquela história que eu já tenho falado, viu, gente? Se você pegar a Bíblia, versículo aqui, versículo ali, versículo lá, você monta o que você quiser. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, de versículos para lá e para cá, que você pode fazer uma metralhadora de Jesus, né? E ficar citando versículo assim. Às vezes tem pregadores por aí que parece que ele é muito bom de Bíblia porque ele cita versículos, né? Vai disparando por tudo quanto é lado versículos, e às vezes cita errado também. Né? E tem gente que faz isso com a Bíblia. Pensa que a Bíblia é uma coxa de retalhos, é um monte de versículos ali. Você vai só cita o versículo, pá. É o que muita gente faz uma montagem e frequentemente essas montagens não respeitam o enredo, né? Começo, meio e fim. Essa teoria, principalmente, eu sei, gente, na escatologia há coisas difíceis de entender, coisas que eu tenho muita dúvida eu mesmo. Eu vou falar, já falei um pouquinho para vocês de algumas coisas, né? Coisas que a gente não sabe, com certeza. Mas eu tenho nessa questão aí, essa história desse arrebatamento da igreja e tal, que é muito popular para mim. Eu tenho bastante convicção de que isso aí está errado, tá bom? Mas com todo respeito a quem pensa diferente, como eu já disse, tem amigos meus que pensam diferente de mim. Então, eu respeito, gosto deles, mas não concordo com amigos pastores, né? Eu tenho que também pensam assim, mas não acho que é isso que o texto está ensinando. Esse aí é o texto básico mesmo, que fala da grande tribulação, que fala do arrebatamento da igreja e dessa ideia de ir embora com Jesus. É um ajuntamento desse versículo aí com outras partes, aquela ideia de que as 70 semanas só podem se referir a Israel, não pode se referir à igreja, então a igreja tem que estar fora, né? Por causa disso que montaram esse pensamento. Tá? E porque aí, como fala que arrebatado para encontrar Jesus nos ares, é uma dedução isso, né? De que isso significa que vai embora com Jesus, que Jesus na verdade não vem na terra, ele só vem nos ares, tá? Nessa teoria aí, Jesus não vem na terra. Aliás, Jesus vem mais de uma vez, vem 3 vezes, né? É interessante isso. E Jesus vem uma vez, eles dizem que é a mesma vinda em 2 etapas. E ele vem uma vez só nos ares, o mundo não vê, né? E aí a igreja é arrebatada só para encontrar ele. Bom, o que eu vejo frequentemente nas escrituras é falar da vinda de Jesus sempre como algo visível. E observe que nesse texto aqui, gente, diz assim, ó, vai ter trombeta, vai ter alarido, fala aqui, né? Tem um barulhão danado aqui, né? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso aqui é a segunda vinda de Jesus, né? A única coisa diferente aqui é que os que são arrebatados, os mortos que ressuscitam, vão encontrar Jesus que está chegando. Só essa diferença. Que coincide lá com o Mateus, né? Com o sermão profético, que fala que ele vai mandar os anjos recolher de todos os cantos da terra os seus escolhidos. São recolhidos. Então eles estão vindo. O arrebatamento. Inclusive o Mateus diz lá, um será tomado, outro será deixado. Por causa disso, por causa desse arrebatamento de encontro. Um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Aquela trilogia lá, né, Deixados para Trás, usa muito essa expressão aí. Um será tomado, outro será deixado, para não falar, né, que alguns vão embora repentinamente, os que vão ficar aqui vão ficar sem saber o que aconteceu, porque vão ficar 7 anos aqui sem entender o que aconteceu. Então, gente, minha opinião, tá? Mas deixa o Deixados para Trás, deixa para trás mesmo, que lá tem que ficar para trás mesmo, tá bom? Então é isso, tá? Basicamente, na primeira carta aos Tessalonicenses. Bom, não sei se tem alguma pergunta sobre a primeira carta, porque eu estou falando o básico, tá, gente? A primeira carta aos Tessalonicenses tem muita coisa aí interessante para a gente aprender, mas interessante que esse assunto será da vinda de Jesus, é central aqui na primeira carta e será central na segunda também, mas de outra forma. A gente vai ver agora, tá bom? Vai ser de outra forma. Então, o texto que nós vamos ver agora, no capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses, é o texto que me fez mudar de ideia sobre esse negócio do arrebatamento da igreja. Tá? É o primeiro texto que falou fundo comigo, que me deu um choque danado quando eu pensava assim, ensinava assim até, mas lendo bem mesmo, pensando bem, falei, não, esse texto aqui diz coisas que não se encaixam nesse esquema. Foi o primeiro texto que eu li, ou vamos dizer assim, foi o texto que me ajudou muito a mudar de ideia. Né? É a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma observação. Nada, gente, vocês não estão perguntando nada. Tá tão claro assim. Hã? A Adri fez aquela pergunta lá. Qual a pergunta?
Que você respondeu já. Ah, tá. Então, repetindo, gente. O apóstolo Paulo não trata aqui da questão de como estão as pessoas que morrem antes da vinda de Jesus e da ressurreição final, tá? Como ele tinha aquela expectativa de que tudo poderia acontecer logo, ele não tratou disso. A resposta que ele deu para o luto foi: olha, Jesus ressuscitou, ele vai voltar e os mortos vão voltar com ele. Tá bom, mas enquanto isso não acontece, como é que estão os mortos? Isso ele não responde aqui. Tem outras passagens da Bíblia que ajudam a gente a entender. Essa questão é uma questão mais difícil, tá? Por quê? Porque o Novo Testamento inteiro não trata disso muito. A passagem que mais se aproxima de um ensinamento sobre isso é 2 aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 11. Inclusive, no comentário que eu escrevi, que vai ser publicado agora, eu tratei desse assunto, tá? 2 aos Coríntios 5, de 1 a 11. Ali, quando ele fala de deixar o corpo para estar com o Senhor, aquilo não parece ser ressurreição, tá? Então ele está falando mesmo de que quando as pessoas morrem, elas vão com Jesus, mas elas vão por uma espécie de sala de espera, né? É um estado provisório até a ressurreição. Há pessoas que acreditam que esse estado provisório é inconsciente, o chamado sono da alma, né? Por exemplo, o Martinho, pastor, a respeito da volta de Jesus como um ladrão, como seria isso? A ideia do ladrão é só uma ilustração. Ele vem como o ladrão. O que isso quer dizer? Ele vem sem aviso. Ele vem de surpresa. Ele não vai mandar um aviso antes. Dia tal, hora tal, eu vou voltar. É uma ilustração. Ele vem como ladrão, né? Quer dizer, ele vem sem mandar aviso. Ele vem de repente. Então, a sua pergunta é muito boa. Porque a pergunta é a seguinte: como é que eu posso me prevenir de ser assaltado? Como que eu posso me prevenir de ser assaltado? Só tem um jeito de você se prevenir para ser assaltado. Vou me trancar em casa. Não é isso. Imagina você no seu dia a dia normal, tem um jeito só de você se prevenir de ser assaltado. É se você estiver preparado em cada segundo, em cada momento, esperando. Aí você não vai ser surpreendido. Né? O ladrão vai chegar para você e falar: é um assalto. Você vai dizer: eu já sabia, porque eu estava esperando. Né? Só que ninguém fica esperando cada minuto, cada segundo da vida. Você se distrai com outras coisas e aí o ladrão vem e você é surpreendido. Então é uma ilustração. Jesus vem como um ladrão de noite. Como não ser surpreendido? Estando preparado. Quem não estiver preparado, quem estiver só se preocupado com as coisas dessa vida, vai ser surpreendido e vai ser uma surpresa bem ruim. Né? É isso que está dizendo ali. Tá bom? Então veja bem, ele virá como um ladrão de noite. Ele está ilustrando. Tá? Então isso é importante a gente entender. Então voltando lá ao assunto, então há essa opinião de que as pessoas que morreram, elas estão aguardando a ressurreição. Há quem pense que esse aguardar é inconsciente. Por exemplo, o grande reformador Martinho Lutero acreditava no sono da alma. A pessoa que morre está inconsciente, está aguardando essa volta de Jesus e a ressurreição. Mas o Calvino, que é o outro reformador, acreditava numa espera consciente. Isso é, aqueles que morreram já estão no paraíso, como o ladrão da cruz, né? Já estão aguardando num estado provisório, desincorporado, mas provisório, a ressurreição final, tá? Essa é a opinião, na verdade essa é a opinião da maioria, tá? Eu também estou mais ou menos por aí, eu acredito por aí também, que aqueles que morrem estão aguardando. Então não está errado não você falar: olha, a pessoa que morreu está com Jesus e tal, mas é um estado provisório. É mais ou menos quando você vai, já falei, né? Uma coisa que eu detesto, gente, ninguém gosta de fila. Você gosta? Eu não gosto de fila. De fila, né? Agora você vai num restaurante, numa churrascaria, num dia especial, ainda vai ficar em fila. É por isso que eu não levo minha mãe, né? Meu pai em dia de pai, dia de mãe em restaurante, porque está tudo lotado. Tem fila. E tem algumas churrascarias que tem uma antessala, não é assim? Você chega lá, para você não ficar esperando, você fica numa salinha. Naquela salinha você já tem você já tem um refrigerante, já tem uma água, você já tem ali uma entrada, né, que são aqueles petiscos iniciais, que você já pode ir desfrutando. Você ainda não está na churrascaria, mas você já está ali sentado, já está ali acomodado, já está aguardando. É isso. Então é uma antessala de espera para a consumação. Tá legal? Mas isso o apóstolo Paulo não trata aqui. Ele só está falando aqui a respeito
do consolo para aqueles que morreram e mencionando a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus, a ressurreição dos que morreram junto com a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja daqueles que creem quando Jesus voltar. Tá bom? Essa é a grande ênfase que está aí. E a segunda parte eu falei, a ênfase está no como e não no quando. Ele fala quanto a tempos e épocas, não é necessário dizer, mas ele vem como ladrão. Ele está dizendo não tem data marcada. Né? Então tem que estar preparado. É isso que ele está dizendo. Na segunda carta, já que ninguém perguntou, nós temos a mesma coisa. A grande ênfase é uma cartinha menor, tá? Mas a grande ênfase está no capítulo 2. Na verdade, a volta de Jesus também é mencionada lá no capítulo 1, da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas a grande ênfase está mesmo no capítulo 2. Deixa eu ver o horário aqui para eu controlar o tempo, né, gente? Já são 8:50, então eu quero terminar aqui o nosso tempo, mais uma meia hora aqui para a gente terminar isso, tá? Então o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses é muito importante, porque aqui ele também vai falar da vinda de Jesus. Olha só como começa o capítulo 2, versículo 1, olha lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Está claro que esse é o assunto. Né? A vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Então a vinda de Jesus também foi mencionada lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele falou que ele vem como ladrão de noite e falou para consolar aqueles que estavam enlutados. Tá bom? Tá bem claro isso, né, que eu falei. Aqui o assunto também é a vinda de Jesus. Porém, a ênfase está em outra coisa. Tá? A ênfase aqui está em que alguns estavam dizendo que Cristo já tinha voltado. Olha só. Alguns estavam dizendo, Cristo já voltou. Lembra lá do sermão profético? Que Jesus diz assim, muitos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo lá, não acrediteis. Jesus diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, quando acontecer, ninguém vai ter dúvida. Se alguém falar assim, olha, ele está lá, e você já tiver dúvida, então já está errado. Porque quando acontecer, ninguém vai ter mais dúvida. Você não vai precisar perguntar para as pessoas o que está acontecendo. Você já vai saber, porque vai ser tão evidente. Quando o relâmpago explode, né? Você tem aquele raio e o relâmpago, ninguém fica perguntando o que é isso. Não, é um relâmpago. Aconteceu o relâmpago. Eu vi o raio, todo mundo viu. Você não precisa ficar perguntando, você viu. É assim também que vai acontecer com a vinda de Jesus, ele diz lá. Mas muitos vão dizer, ele aqui, ele lá, e vão enganar muitos. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos ler de novo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então veja bem, Paulo está dizendo, não acredite nisso. Mesmo que venha alguém com palavras, e você está pregando, eloquente, né? O cara vem lá na internet, prega, o cara dá um soco no púlpito, fala grosso, e fala, é verdade, você tem que acreditar, e começa aquela fala impressionante. Mesmo que o cara venha assim, que seja por espírito, isso é por revelação. O cara vai falar, Deus me revelou, eu recebi uma revelação de Deus, veio o anjo do céu, eu fui arrebatado, fui lá no céu. O cara falando, Deus falou para mim que ele está aqui hoje, que já voltou. Ou por epístola, ou por carta, né? Como se fosse de nós, uma carta falsa, dizendo que é ou não é, que nem fake news, né? Coloca uma coisa falsa que não é verdadeira. Tá lá, mas não foi ele que escreveu. Então, gente, fake news já tinha lá no passado. O cara divulga uma carta dizendo que foi Paulo que escreveu e não foi. Fake news. Olha só. Vão dizer que ele já veio. Mas cadê ele? Cadê? Onde está? Ninguém vê, não sei. É como Jesus diz, vão dizer ele ali, ele cai ali. E vão enganar muitos. Jesus diz. Paulo está dizendo aqui, não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta,
como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí ele vai dizer, o dia do Senhor não chegou ainda. Porque tem dois eventos para acontecer antes da vinda do Senhor. É isso que ele vai falar agora. Tem duas coisas que tem que acontecer antes de Jesus voltar. Tá? Tem duas coisas aqui que ele vai falar. Então vamos lá? Versículo 3. Ninguém, de modo algum, os engane. Porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Certo? Isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. O que é apostasia? É abandono de fé. Aqui ele só usa essa palavra e ele não explica. Não dá maiores explicações. Eu deduzo que essa apostasia aí é o que Jesus diz lá. Eu coloquei aqui, né, para vocês. Que lá no sermão profético, que ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma apostasia em massa, generalizada, né? A ideia de que muitos vão acabar abandonando a fé diante das maiores dificuldades, tá? É disso que ele está falando. Mas o Paulo não explica isso. Então o primeiro evento é a apostasia. Tem que acontecer isso antes de Jesus voltar. Mas tem um segundo aqui, e para esse ele vai dar grande atenção. Qual é o segundo evento? Ó, ninguém de nenhum, versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso é, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e, segundo, seja revelado o homem da iniquidade. Então, o homem da iniquidade ou o homem do pecado tem que ser revelado antes de Jesus voltar. Então, veja bem, ele vai ser revelado, vai ser mostrado antes de Jesus voltar. Então, olha só, ele chama de homem do pecado ou homem da iniquidade. Agora, gente, o resto do texto vai enfatizar esse homem da iniquidade, vai enfatizar o que ele vem fazer, como ele vem fazer, mas tem umas coisas misteriosas aqui, tá bom? Que eu quero falar com vocês. Então, antes de Jesus voltar, tem duas coisas, diz Paulo, para acontecer. Uma apostasia, que eu entendo, muitos entendem, não está claro aí, ele só usa essa palavra apostasia, mas é a impressão, porque a apostasia acontece sempre, né? Pessoas que abandonam a fé. Você deve saber disso, de pessoas que já foram crentes, hoje não são mais, estão fora da igreja, pessoas que negam a fé e tal. Não, ele está falando de apostasia aqui, é muito específico. Ele fala a apostasia, é uma grande apostasia, é uma apostasia generalizada, né? Muita gente abandonando a fé. Isso é o que fala lá, né? Jesus mesmo diz lá, né, numa das parábolas, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Isso está em Lucas 18, naquela parábola do juiz inoportuno. No final diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então é um desafio. Jesus fala mesmo que muitos abandonariam, que muitos iriam embora. Na parábola, né, do famosa parábola do semeador, que nós chamamos de, é a parábola dos solos, mas nós chamamos de semeador, tem lá aquela semente que caiu entre o solo rochoso e que não tem raiz, e na hora da perseguição ela abandona, né? Ele é arrancado fora. Então Jesus falou que isso iria acontecer. Então a apostasia está aí. Agora, e esse homem do pecado? Né? Então vamos ver aqui, ó. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, a partir do versículo 4, ele só vai tratar desse camarada. Ele vai dar características desse camarada, que vão aparecer aí, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês. Ele vai apresentar características, mas tem um intervalo misterioso aí, que é dos versículos 5 a 7. Ele fala de alguma coisa ou alguém que detém a manifestação desse homem do pecado, mas ele não diz o que é. Tá? Então nós vamos falar primeiro do que o texto fala, depois eu vou falar do mistério, tá bom? Então olha só o que ele fala. O qual, versículo 4, o qual, esse homem do pecado, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante, como parece o anticristo. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Interessante que a palavrinha anticristo, anti no grego é uma preposiçãozinha, quer dizer contra. Então contra Cristo é um inimigo, ele é contra, um opositor, mas anti também quer dizer no lugar de. Então no lugar de Cristo, ele é um
um impostor também. Ele é um opositor, é um inimigo, mas é um impostor que se passa por. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, só que aqui ele está falando que é contra toda religião, qualquer culto. Já vou dar já a palavra. Qualquer culto. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus e vai se sentar no lugar de Deus, no santuário, se fazendo o próprio Deus. Então ele é um inimigo, ele é um opositor e é também um impostor. Tá bom? Essas são as primeiras qualidades desse homem do pecado que ele chama aqui. Diga. O Fernando Oliveira perguntou: Pastor, essa apostasia tem a ver com o sincretismo nas igrejas? Olha, isso é difícil de responder porque a apostasia é o seguinte. Sincretismo nas igrejas tem a ver com erro doutrinário, isso a Bíblia fala também. As igrejas tinham coisas erradas, você vai ler o Apocalipse de João, as 7 igrejas tinham coisas erradas. As cartas de Paulo são para corrigir problemas, erros que as igrejas tinham. Então isso não é exatamente uma apostasia. A apostasia é um abandono completo da fé. É quando as pessoas dizem, eu não creio mais, eu não acredito mais. Ela abandona completamente, ela não segue mais Jesus. Ela não quer saber mais da fé em Cristo. Tá? Isso já aconteceu em alguns momentos da história, em alguns lugares. Tá? Por exemplo, houve lugares em que as pessoas foram... A igreja foi perseguida, por exemplo, em países do leste europeu, em alguns países muçulmanos também, quando os muçulmanos conquistaram, os cristãos foram expulsos, foram mortos e foram proibidos, e muitas pessoas também, dado ao medo, né, por causa do medo, por causa da pressão, por causa de tudo, negaram a sua fé, abandonaram a sua fé e se tornaram muçulmanos. Isso aconteceu. Ou em outros lugares, abandonaram a sua fé e deixaram as igrejas porque tinham ameaça de morte. Em alguns países que se tornaram, por exemplo, totalitários, né? Especialmente quando surgiu a Revolução Russa, o comunismo em alguns lugares, que era um comunismo arreligioso, que proibia a prática religiosa, muitos cristãos abandonaram a sua fé. Eles negaram a sua fé por causa do medo, por causa ficaram com medo, ficaram acovardados e negaram a sua fé. Isso é apostasia. Tá? Agora, às vezes o que acontece com as igrejas tem coisas erradas, mas não quer dizer que as pessoas abandonaram a fé. Tem coisa para corrigir, mas não quer dizer que abandonaram a fé, tá bom? Para ficar bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Tudo bem? Tem outra pergunta? Não. Tá, então vamos lá. Primeira característica dele é essa, né? Interessante, Paulo não usa a palavra anticristo. Eu já falei para vocês, né, na aula passada, que o termo anticristo no singular só tem na primeira carta de João, 2 vezes, e 1 vez em 2 de João, só. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que fale de anticristo no singular. Existe a expressão anticristos no plural lá nos evangelhos, no sermão profético de Jesus. Tá bom? Não tem. Agora é uma tradição os estudiosos fazerem uma ligação entre o homem do pecado, o anticristo que fala a 1 de João, tá? Aquele indivíduo lá das 70 semanas de Daniel, abominável da desolação, em Daniel 9:27, e também o 666 do Apocalipse 13. Depois a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Mas observe que é interessante, ele não usa a palavra anticristo, mas na prática ele é um anticristo. Por quê? Porque ele é contra Cristo, ele é também um impostor, quer tomar o lugar de Cristo. Está dizendo aqui que ele é contra tudo quanto é culto, e está dizendo aqui que ele quer se colocar no lugar de Deus. Então está aqui, né, no versículo 4. Tá bom? Agora vem do versículo 5 a 7 um mistério. Eu vou ler, mas eu vou deixar para discutir depois. Tá bom? Tá legal? O mistério qual é? Ele fala assim, ó. Versículo 5. Vocês se lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Quer dizer, Paulo já tinha falado desse assunto. Aí no versículo 6 ele fala, e agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Tem alguma coisa segurando a revelação desse anticristo. O que é? Paulo não fala o que é. Olha o versículo seguinte, 7. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora ele fala de alguém que o detém. Mas ele não diz quem é. Tá? Esse é o mistério. Aí ele fala no verso 8 em diante o que vai acontecer com esse anticristo, quando é que ele vai se revelar e quando é que ele vai ser derrotado. Né? Então olha só, depois que for afastado o que o detém, então será revelado, versículo 8, o iníquo, né? Esse homem do pecado,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja bem, esse homem do pecado vem antes da vinda de Jesus. Ele vai ser revelado antes da vinda de Jesus. E ele só será derrotado quando Cristo voltar. Então veja bem, isso contradiz muito a teoria de que a igreja vai ser arrebatada, vai estar no céu com Cristo, né? E o anticristo vai se revelar aqui na terra, durante a grande tribulação. Por quê? Porque aqui está dizendo que o anticristo tem que se revelar antes de Jesus voltar. Jesus não volta antes. Ele só volta depois que o anticristo se revela. Não tem nenhuma vinda de Cristo antes. Essa ideia de uma vinda de Cristo nos ares, escondido, não tem isso. Inclusive ele está dizendo a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Esse é o assunto. E ele está dizendo não aconteceu e não vai acontecer sem que ocorra apostasia e seja revelado o homem do pecado. Foi isso que me fez mudar de ideia. Não é possível. Jesus só volta depois da manifestação do anticristo, não antes. Só volta depois que esse homem do pecado foi revelado, né? Aí diz que, no versículo 8, que ele será revelado e aí o Senhor Jesus o matará pelo sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? O que segue agora são mais características desse anticristo, ou desse homem do pecado, até o versículo 12. Olha o que ele fala. Ora, o aparecimento do iníquo, versículo 9, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Ele é amigo do diabo, né, de Satanás. Com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Então veja bem, ele faz milagres, ele faz sinais, mas ao mesmo tempo é mentiroso. Faz também coisa mentirosa. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Gente, quem é que vai ser enganado? Quem vai ser enganado é quem não crê. É o que está dizendo aqui. Olha só. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso aí vai enganar os ímpios, é isso que ele está dizendo. Os de fora, os que não creem, as pessoas más, é esses que serão enganados. Não os que são de Deus. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, a característica desse homem do pecado aqui é ele é parceirão do diabo, né? E ele faz milagre. Faz sinais. Está aqui. Quando ele fala aqui que são milagres e sinais da mentira, tem uma pergunta aqui, né? Se da mentira aí quer dizer que os sinais são falsos ou se os sinais são para enganar. Eu penso que, na verdade, o sentido é os sinais são para enganar. Porque o diabo faz milagre, né? Satanás faz milagre. Então, o sentido aqui é que não é tudo falso, necessariamente. Tá? Há coisas que são reais. Os sinais e milagres não são feitos só por Deus. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. São sinais. Mas se você depende só disso, isso pode ser muito perigoso. O que ele está dizendo aqui é que isso vai enganar as pessoas ímpias. As que não querem de fato. Aí no versículo 13 até o final do 2, é aquela passagem que ele vai exortar as pessoas a permanecerem firmes, como acontece também lá no sermão profético de Jesus. Tá legal? Eu vou falar do misterioso aí ainda, mas tem pergunta? Tem. Diga. O Silas perguntou, pastor, de onde tiraram essa teoria de que Jesus estará nos ares quando vir nos buscar? Isso é por causa lá da primeira carta que nós vimos, no capítulo 4, versículo 17. E o Senhor Jesus descerá dos céus, e diz aqui o versículo 17, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É por causa disso que eles ensinam que Jesus vem nos ares. Porque a ideia é a igreja vai encontrar com Jesus lá e vai embora. Jesus não desce na terra. Mas não é isso que ele está dizendo. A igreja vai encontrar Jesus nos ares, mas para chegar, para vir embora. Tá bom, Silas? Então, voltando então, o que está bem claro aqui, né, para a gente não se perder.
que está bem claro que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, primeiro, vocês estão falando por aí que Jesus já voltou, isso está errado. Porque quando ele voltar, você não vai precisar ficar perguntando nada. Tá? Não vai precisar ficar perguntando nada. Camila, chegou atrasadinho porque ela estava no dentista? Ok, beleza. Oi. Tá legal? Beleza. Então, quando Jesus voltar, todo mundo vai ficar sabendo. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Gente vai dizer que já voltou, já chegou, já veio. Tem um monte de gente que fala isso, já falou isso. Ele voltou, ele já veio, ele está aqui. Né? Ele está dizendo, você não vai ficar precisando perguntar. Então o dia do Senhor não veio ainda. Antes de Cristo vir, tem duas coisas para acontecer. Né? Paulo está dizendo. Um é a apostasia e dois é a revelação desse homem do pecado. É basicamente isso que ele está dizendo. Esse homem do pecado, ele é um impostor, ele é um inimigo, e ele vai operar milagres e vai enganar muita gente, mas vai enganar os ímpios. Basicamente é isso que ele está dizendo. Diga. Francisca Duarte perguntou, pastor, Diga. Você poderia falar um pouco mais sobre como entendemos que o diabo faz milagres? Ah, tá. Então, aqui, a gente, nesta passagem, né, a gente vê que ele é parceiro de Satanás. No Apocalipse de João, você vai encontrar, no capítulo 13, aquela besta do Apocalipse, ou melhor, o monstro do Apocalipse, realizando milagres. Tá? Lá no capítulo 13 do Apocalipse de João, já que você perguntou, eu ia entrar isso nas próximas aulas, mas a gente vai adiantar um pouquinho. Olha o que fala aqui, ó. Aqui, no versículo 13, do capítulo 13, verso 1 em diante, ele vai falar aqui da besta que surge do mar e da besta que surge da terra, né? Olha lá, versículo 1 eu vou ler, do capítulo 13 do Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão no Apocalipse de João é o diabo, tá? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Olha só, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então foi ferido de morte, mas foi curado. Milagre. E essa besta opera com o poder de quem? Do dragão, que é Satanás, tá? Só para citar um exemplo para você, Apocalipse capítulo 13. A besta do Apocalipse também atua no poder de Satanás. Tá aqui, tá? Então, veja bem, tem que tomar cuidado com isso, né? Com essa questão. Aí, existe milagre falso também, né? Existe gente que é charlatão e inventa milagre. Tá? Mas tem milagre verdadeiro também. Tá? Então, milagre verdadeiro não quer dizer que é de Deus, necessariamente. Então, só para pontuar isso. Então, pontuar o principal aqui. Esse homem do pecado, ele tem características. Quais são? Ele é um impostor, ele é também um inimigo. Ele vai contra todo culto, todo tipo de culto, porque ele quer culto só para ele. E ele quer tomar o lugar de Deus. Certo? E ele age no poder de Satanás, fazendo milagres, fazendo portentos, né? Porém, vai enganar quem? Vai enganar os ímpios, vai enganar pessoas más. É o que ele está falando aqui. Né? Aí a partir do versículo 9. Tá? Ele é a segunda ação de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Então veja bem, e no versículo 13 do capítulo 2 em diante, versículo 13 até o final do capítulo 2, ele diz, mas devemos dar sempre graças a Deus, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação. E ele vai fazer aquela exortação no versículo 15, assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições. Tá? Então é a semelhança do que Jesus faz no sermão profético, ele nos convida à fidelidade. Nós somos convidados a permanecer firmes. Então veja bem, sempre, gente, o ensino desse assunto sempre é voltado para a perseverança, sempre é voltado para o fortalecimento, para o encorajamento, para o fortalecimento da fé. Nunca é voltado só para atender a curiosidade, tá bom? Diga. A Francisca Duarte, de novo, perguntou, então Deus ouve a oração do ímpio? Não, não estou dizendo isso.
que eu estou dizendo é que não é que Deus ouve a oração do ímpio. Estou dizendo que Satanás age com poder. Deus não ouve a oração do ímpio, mas o diabo ouve. Né? O diabo ouve sim. Então tem manifestação de poder do diabo. A Bíblia fala que Satanás, os anjos caídos, têm poder. Né? Não tem poder para vencer. No Apocalipse de João, quem vence é Miguel, quem vence é especialmente Jesus. Ele é o grande vencedor. Mas Satanás age com poder. Está no Apocalipse de João. Tem Tá? outra pergunta. A Dirce. Diga. Dirce Aparecida. Falou: Pastor, ouvi um pregador falando que o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação. Tem base bíblica para esta afirmação? Porque o Senhor hoje falou que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Eu acho que não tem, tá? Leia lá o Mateus 24 e você vai ver que Jesus volta depois da grande tribulação. E não antes, não tem arrebatamento no meio. Tem gente falando que tem arrebatamento no meio. Não tem arrebatamento no meio. Nem antes da grande tribulação, nem no meio da grande tribulação, tá? O que você vê na sequência lá de Mateus 24 é que depois da tribulação desses dias, então vai aparecer o sinal no céu e Cristo volta. Tá legal? Então, eu sei disso, disse. Eu não quis entrar em detalhes aí por causa do nosso tempo, mas é o pessoal que acha que a igreja vai ser arrebatada, não antes da grande tribulação, mas no meio. Só a última parte pior é que vai ficar para Israel. Antes de piorar, a igreja, Deus leva a igreja. Não vejo base para isso também não. Tá legal? O que eu entendo aqui é muito simples. A grande tribulação vem, os filhos de Deus são protegidos, passando por isso. O tempo é abreviado, mas Cristo volta. Esse anticristo, esse homem do pecado se manifesta. Ele faz o que tem que fazer. Vai enganar só gente ruim. Tá? Os que são de Deus permanecem. É isso que esse texto está falando. Tá legal? Agora vamos para o mistério. Vamos para o mistério. Então o mistério desse texto, né? O mistério está no versículo 5 a 7 aí. Ele diz: vocês se lembram que eu acostumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Como assim? Ele sabe, mas o que é? E aí ele vai dizer: porque o mistério da iniquidade já opera, versículo 7. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mas Paulo não diz o que é nem quem é. Então nós não sabemos, a gente pode tentar. O que eu sei que não é, que muita gente pensa que é, que essa opinião tradicional aí, de que a igreja vai ser arrebatada, pensa que o que está detendo é a igreja. A igreja que detém, quando a igreja for arrebatada, ele se revela. Não, mas não faz sentido, porque Jesus só volta depois da revelação dele. Como é que a igreja vai antes? Né? Alguns pensam, o Espírito Santo que vai ser tirado. Mas não é isso, o texto não fala nada disso. Há várias opiniões sobre isso. Alguns entendem que é o poder do Império Romano, porque o Império Romano garantia a paz. Outros entendem que é a pregação apostólica do Evangelho, que iria parar, né? E aí ele se manifestaria. Tem várias opiniões sobre isso. O fato, gente, é que aqui é um ponto que a Bíblia não está clara. Como eu falei a vocês, tem algumas coisas que eu tenho convicção, algumas coisas que eu creio que eu sei, algumas coisas eu não sei. Então se você me perguntar quem é, não sei. Não está escrito aí. A gente só pode chutar, né? É o achismo, chutologismo. Então aqui é chute. O que é? O que pode ser? Alguns pensam que o Paulo achava que era ele mesmo. A pregação do Evangelho por ele. Quando ele morresse ou quando ele fosse de alguma forma silenciado, Cristo voltaria. Mas não está isso aqui, né? Então nós não sabemos. O que eu creio, tenho convicção do que não é. Não é a igreja e não é o Espírito Santo. Porque a igreja Cristo só volta. E inclusive diz aqui que ele volta, é quando ele volta que esse anticristo, que esse homem é derrotado. Isso está muito claro aqui. Olha lá, no versículo 8 ele diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então veja bem, é quando Cristo volta que o anticristo é derrotado, ou que o homem do pecado é derrotado. Então não faz sentido imaginar que isso é antes, ou que a igreja é arrebatada antes. Essa teoria realmente, a meu ver, tem pouquíssima base bíblica, embora seja muito popular. Tá? Mas, gente, o que eu quero ressaltar aqui hoje é que continua, né, 21 e 19, nós estamos no nosso prazo, continua a mesma ênfase. Por que isso foi escrito? Por que Paulo escreveu sobre a vinda de Jesus em 1 aos Tessalonicenses lá? Escreveu para consolar, escreveu para encorajar, né? Mesmo diante da morte,
mesmo diante do impossível, mesmo diante das situações ruins, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o ensino sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o fim, as coisas do fim, são para consolar. Não são para a gente ficar inteligente, ficar esperto, ficar sabido, né? Para poder discutir com todo mundo. Não, é para consolar, para nos encorajar a fé, para nos encorajar a vida cristã. Se caiu, levanta, né? Se fraquejou, levanta, porque Jesus ressuscitou. Se você está chateado, chateada, porque perdeu um ente querido, isso é muito doído. Eu não quero de maneira alguma, ser pretensioso em subestimar a dor que a pessoa sente, né? Não quero de maneira alguma. Mas o que eu entendo é que essa esperança da ressurreição, essa esperança que a gente tem, né, da salvação em Cristo, isso nos ajuda a caminhar, né? Isso nada supera a morte, né? Especialmente quando são pessoas muito queridas, especialmente quando vai antes da hora, quando é prematuro, quando é um filho que vai, quando é uma filha que vai, quando é alguém assim, né, vai antes da hora. Então aí é duro demais. Então eu não quero subestimar de jeito nenhum a dor de uma mãe, a dor de um pai. Porém, essas palavras, elas estão aí para nos ajudar a continuar vivendo e crendo, entendeu? Porque Jesus ressuscitou. Tá? E também para nos orientar, como eu disse, né, vigilância tem dois aspectos lá no sermão profético. Um é não seja enganado, fica de olho aberto, ó, cuidado, não seja enganado. E dois é viva servindo, sirva o Senhor, né? Cumpra na sua vida os propósitos de Deus, coloque os seus dons e talentos para abençoar outras pessoas. Faça isso de coração aberto, despretensiosamente. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus. É isso, na verdade, né? Você pode ver que o tempo todo é isso, é orientação para a vida. Até aqui, quando Paulo fala para corrigir aqueles que pensam que Jesus já voltou, ele também tem o mesmo objetivo, das pessoas não serem enganadas, é a vigilância. Ele fala que quem será enganado é quem está despreparado, são os ímpios que estão. Quando estiverem dizendo paz e segurança, aí vai ser surpreendido. Cara, se você está fazendo festa, né, tá esperando nessa vida, tá feliz da vida, com tudo que está acontecendo com você nessa vida, e sua esperança está só nessa vida, quando isso acabar, você vai ficar triste. Claro que vai. Né? Então vai ficar surpreso também, porque vai se surpreender com o que vai acontecer, com o que vem. Então é isso que ele está falando. Essa é a grande ênfase desse texto, tá legal? Essa é a grande ênfase desse texto, tá bom? Então, isso é importante, a gente ter no coração que essa é, na verdade, a grande ênfase da palavra de Deus, tá bom? Então é isso aí. Só para deixar bem claro, tá, gente? Eu não estou dizendo que... não estou desdenhando milagre de jeito nenhum. Eu tenho falado muito sobre isso. Deus é poderoso, né? No Evangelho. Nós lemos hoje, na live de manhã, né? Esses sinais seguirão os que creem, lá em Marcos. E tem na Bíblia, né? Vários outros lugares que falam dos sinais. Os sinais são importantes, mas a gente não pode depender dos sinais. Cuidado. O próprio Jesus disse também o seguinte: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Aliás, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, mas eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está lá em Mateus capítulo 7, tá bom? Então, isso é importante, a gente ter em mente isso, a gente ter o equilíbrio dessas coisas na nossa vida. Bom, gente, 21 horas, 23 minutos, eu falei que o nosso curso iria até 21h15, 21h30 no máximo. Então nós temos alguns minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação. Espero que tenha ficado claro, pelo menos no tempo que nós tivemos aí, a colocação aí da questão do que Paulo está falando na primeira carta aos Tessalonicenses, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus e tudo mais, e também o desafio de nós estarmos prontos e preparados para todos esses acontecimentos. Mais alguma pergunta aí? Nada? Não. Ok? Gente, eu pedi para vocês me falarem o seguinte, todos estão recebendo direitinho o texto, eu estou escrevendo, Sim, isso é postado sempre no dia anterior à noite, tá? Ou no máximo de manhã o Neto está colocando aí
o link para você entrar direto, acessar direto no seu E celular. aqui nos comentários, Tá? hoje a Daniela Rodrigues colocou porque a Camila não tava. Também, né? Ah, tá bom. Daniela Rodrigues nos ajudou. Beleza, obrigado, tá? Mas foi colocado, né? Foi tudo colocado certinho. Foi. Ah, Ó, o Paulinho tem Então, o Paulinho está perguntando, será que o mistério não será o próprio Deus, no versículo 6? Mas a ideia de Deus ser tirado, eu não sei, né? Pode ser, não sei. De fato, isso é um mistério, né? Isso é um mistério. O que está impedindo, não sabemos, né? Interessante, os Tessalonicenses sabiam, né? Ele diz aqui, né? Vocês sabem o que o detém, versículo 6. Eles sabiam, por isso que ele não escreveu. Que coisa. Então eles sabiam, nós não. Né? Mas é como eu falei, né? Tem coisas que nós não sabemos. Aí é melhor a gente dizer, não está claro mesmo, eu não sei. Você pode ter sua opinião. Eu acho que, eu penso que deve ser isso, deve ser aquilo, né? Há alguns que pensam que se trata da autoridade instituída, né? Na verdade, tem uma autoridade instituída que mantém a ordem. E essa autoridade instituída, a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus, né? E é para o bem, 1 de Pedro fala isso. Então a ideia seria de que essa autoridade instituída, esse governo humano, ainda que imperfeito, seria tirado da sua normalidade, um maluco vai assumir isso. Porque quando você perde o equilíbrio, por mais ruim que as coisas estejam, você percebe que tem um certo equilíbrio ali das coisas. Mas você fica também naquela situação de repente, um doido vai surgir aí. Se essa ordem, né, das coisas se perde de uma vez e fica tudo perdido, aí você criou um terreno propício para entrar um louco. Na história da humanidade tem acontecido isso. Né? Tem acontecido isso. Eu vou citar o caso do Hitler. Por que o Hitler conseguiu dominar a Alemanha? Isso os historiadores falam. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha virou um caos. Virou uma desgraça. E o Hitler chega para uma Alemanha acabada, humilhada, e ele dá esperança para essa gente. E é por isso que os alemães apoiaram Hitler. O Hitler era, na verdade, um grande estadista. Quem estuda história aí vai ver que antes da guerra, isso antes de 39, o Hitler construiu estradas, deu emprego para muita gente, trouxe dignidade de volta para muita gente. Ele começou a fabricar armas. Para fabricar armas, você tem que fundar fábricas. E fábrica tem que ter funcionário. E funcionário tem que ter salário. Então os alemães começaram a trabalhar nas fábricas de armas e começaram também a ter um salário digno. Então veja bem, o Hitler começou a fazer muita coisa boa, porque aquele povo estava acabado, estava desorientado. A Alemanha perdeu a guerra, ficou completamente devastada, sem direção, sem ordem, sem uma ordem. Por isso que ele entrou. Então muita gente que diz isso, né? O que detém é o poder, é a ordem que existe, mesmo política, mesmo imperfeita. Mas a hora que isso acabar, uma hora isso vai ser tirado. Deus vai tirar isso. A ordem mínima das coisas, a ordem política mínima das coisas. E quando isso for tirado, porque está dizendo aí, né? Vai ser tirado, né? Para que seja revelado. Aí diz, aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Alguém vai afastar. Então uma das teorias é essa. Deus vai tirar a ordem mínima política de organização do mundo. E aí o anticristo vem e toma conta. Tá bom? É uma ideia para mim que faz sentido, mas eu confesso que não está no texto. É uma possibilidade de que seja isso, mas não está no texto explicitamente. Tá bom? Bom, continuamos na terça-feira que vem. Estamos chegando já no fim, na verdade, né? Vamos ter mais a semana que vem. Vai acabar o mês de julho. Vai acabar também o nosso módulo. Isso era, na verdade, um módulo básico, né, de escatologia. Nós vamos falar ainda de 2 de Pedro e quero falar um pouquinho do Apocalipse de João. E quero terminar falando das escolas, das opiniões. Aí eu dar um panorama. Aí eu vou falar sobre o que é amilenismo, o que é pós-milenismo, o que é pré-milenismo. Tá? A opinião mais comum é pré-milenismo no mundo evangélico, tá? Mas o pós-milenismo já não existe mais. Há muitos amilenistas também, foi muito famoso um tempo atrás. O pós-milenismo foi muito famoso no século XIX. Tem uma pergunta do Francisco. Pastor, hoje se fala de uma nova ordem.
e que o Papa Francisco está articulando esse novo tempo. O que o senhor fala sobre isso? Olha, tem um pessoal aí que acha que o Papa é o anticristo. Eu não acho, tá? Isso, não vejo evidência nisso. Qualquer coisa disso. Tem lá, como brincaram hoje, né? Você viu que, não sei quem viu aí no Zap, mandaram para mim que o nome Corona dá 666. Então você tem que tomar cuidado. O pessoal, por causa do número 666, uma teoria famosa é que na coroa do Papa está escrito lá, Vicarius Filis Dei, vigário do Filho de Deus, né, em latim. E em latim, somando, dá 666. Então muita gente fala, o Papa que é o anticristo. É muito popular essa ideia aí de muita gente, que é o Papa, que na verdade que vai ser o anticristo. Eu não acho isso, tá? Tem bastante gente que acha, eu não acho. Aliás, o nome Martim Lutero também dá 666. O nome Nero Caesar, Nero César, também dá 666. Muitos achavam que Nero, o imperador Nero, era o anticristo, era o 666, tá bom? Mas Corona também dá 666. Então, cuidado com essas marcações aí, tá? Não penso que seja o caminho, a não ser que vire muito, mas não estou vendo o Papa Francisco como ninguém articulando coisa assim. Tem muita fantasia na internet, tá? Tome cuidado um pouquinho com as opiniões por aí, porque há muita coisa pouco fundamentada. E muita coisa que na verdade é opinião sensacionalista só para impressionar. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas que aparecem por aí na internet, na televisão. Já fiz, aliás, saber a história também um pouquinho é legal, viu? Porque muita coisa já aconteceu na história. Já marcaram tantas vezes. Olha lá, vou trocar minha ducha, meu cunhado. Vou trocar minha ducha Corona. É bom mesmo. Vê lá, mandaram no Zap aí. Quem não tem, quiser, pede pra gente, a gente manda. O cara tá mostrando que Corona, ele pega lá o que cada letra representa em números, depois ele pega qual que letra é do alfabeto. É a primeira, né? O C é a terceira, e ele soma tudo, dá 666 certinho. É engraçado. Interessante isso, né? Então, dá para você fazer 666. Eu brinquei com o pessoal, falei, cuidado, e o seu nome pode dar 666. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas aí. Mas vamos fazer isso, tá? Nós vamos falar das 3 linhas, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, especialmente o pré-milenismo, que é mais popular. Eu vou falar também das 3 divisões do pré-milenismo, tá? Eu posso até adiantar. As 3 divisões são o pré-tribulacionismo, que é essa ideia do arrebatamento antes da tribulação, tá? O mid-tribulacionismo, que é essa ideia que a Dirce falou, do arrebatamento no meio da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que é a ideia que eu sustento, de que não tem esse negócio de vinda de Jesus antes da tribulação, tá bom? Então, Alex falou que tá no Zap do grupo de louvor. Tá no Zap do grupo de louvor, tá num monte de lugar aí, já vi vários lugares aí, tá legal? Então cuidado, hein? É melhor você nem tentar. Vai pegar o seu nome, não, nem tente, que de repente você vai ficar chocado, vai ficar neurótico com o resultado, né? Mas, gente, que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós. O mais importante é a nossa firmeza, a nossa estarmos juntos nessa caminhada para entender melhor a palavra, né? Cada dia. Essa é a nossa intenção, tá bom? Então voltamos na terça-feira. Continuamos a live, quero só reforçar todos os dias. Estamos terminando o Evangelho de Marcos, tá legal? Raul Moraes está com a gente. Estamos terminando. Na verdade, terminaria amanhã, mas como a gente não tem no domingo, então no sábado eu vou fazer uma apanhadinha geral. E aí na segunda-feira a gente começa Salmos da Esperança. Vamos para o livro de Salmos, tá legal? Salmos da Esperança. O livro mais lido da Bíblia é o livro de Salmos. Então nós vamos ler, cada manhã, vamos ler um salmo, vamos buscar de Deus uma palavra para o nosso coração, para a nossa alma, em cada salmo da palavra de Deus. Então Deus te abençoe, tenha uma excelente noite. No domingo nós temos a EBD, está acontecendo a ABF, maravilhosa aí com as crianças, tá? Amanhã é o último dia, infelizmente. Não, sábado, né? Acho que é sábado, né, Homero? É amanhã? Não é amanhã não, né? Mas tá caminhando todos os dias, tá bênção mesmo. E tem também a EBD das crianças 10h30, tá diferente desse mês de férias, mas tá acontecendo. Olha lá, ó, a Cláudia, o meu nome deu 777. Pois é a perfeição total, hein? 777 é a perfeição total. Então, estamos estudando o livro de Isaías na EBD do domingo.
Nós estamos vendo o Apocalipse de Isaías, Isaías capítulo 24 a 27. Nós estamos vendo Isaías, por exemplo, que ele fala de uma devastação da terra. A terra praticamente sem habitantes. Opa, como que é isso, né? Quando vai ser isso? E o que tem a ver com a nossa vida? É isso que a gente está procurando ver. Ah lá, o Natanael deu 171. Ih, rapaz! O meu cunhado deu 171. O nome dele deu 171. Ih, rapaz! Vamos orar? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos pelo tempo, pela oportunidade. Peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Obrigado por esse tempo de estarmos juntos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos firmar na palavra. Possamos crescer juntos, ó Pai. Estarmos preparados cada dia. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Nós pedimos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém. 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 Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, pela tua presença, pela tua participação. É muito importante para nós você estar com a gente. E Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!